Mas eu queria falar um pouquinho sobre a rinoplastia, doutor. Eu acredito que o ano inteiro existe a procura por esse tipo de cirurgia, né? Agora, a rinoplastia mudou de um tempo para cá? Hoje em dia é diferente o que se busca e o resultado de um nariz operado, doutor? Sim, mudou muito. A rinoplastia antiga era uma rinoplastia praticamente de redução. O que é uma rinoplastia de redução? Tá com a giba aumentada, tira. Tá com a ponta mais gordinha, tira a cartilagem. Então os narizes sempre ficavam menores, muitas vezes arrebitados, porque se tirasse demais ficava tudo meio com a mesma cara, né? E pouco natural, né? Então hoje a rinoplastia, além de tirar, ela remodela o nariz, então ela refaz toda a estrutura que foi desfeita anteriormente na rinoplastia. Porque se você tira, você está desfazendo estruturas importantes, do osso, da cartilagem, e muitas vezes rinoplastias antigas davam problema de respiração depois. Então o paciente ficava com o nariz muito menor e não respirava, né? Hoje, que a rinoplastia estruturada, você estrutura o nariz de novo. Então é muito comum usar enxerto. O que é enxerto? É pegar uma cartilagem do septo e remodelar e usar para colocar na ponta ou no dorso, para você reestruturar o nariz, para que além de ter um resultado bonito e mais natural, você tenha ele funcional, que respire e não te atrapalhe a respiração. Hoje, o que se busca a rinoplastia é um resultado natural, a tal ponto de quem conhecer depois da cirurgia não saiba que operou. Logicamente, quem conheceu antes vai ver uma mudança, mas o ideal é um resultado harmônico e bem natural. E legal que, na verdade, você percebe porque você vai ver fotos, registros antigos, porque, na verdade, dependendo de qual foi o motivo dessa cirurgia, de repente, um ossinho, uma coisa tão delicada, você não percebe, você fala, você tem alguma coisa de diferente. Mas eu não sei o que foi, não sei se... A rinoplastia que não tem cara de rinoplastia, ela é uma rinoplastia bem feita. Né? Isso que é importante. Porque... Isso é toda cirurgia plástica, na verdade, né? O ideal é você ver e não ter certeza que operou. Fala, tá bonito, né? Será que assim, tá tão natural? Agora, como é uma cirurgia no rosto, tem sempre a dúvida de onde é que vai ficar essa cicatriz, porque a gente já aprendeu que tudo é uma troca, né? Você quer fazer lipoaspiração? Quer ter um contorno mais bonito? Vai ter uma cicatriz, pode ser mínima que seja. Colocação de prótese de silicone nos seios. É pequeno, mas tem uma cicatriz. Com certeza. Nariz. Como é que funciona? Tem duas, não técnicas, porque o que se faz na cirurgia é muito complexo, mas duas incisões assim preferenciais. Tem a técnica fechada, que são cicatrizes só internas do nariz, que se usava muito na rinoplastia antiga, porque é só retirar, então precisava da cicatriz interna, você conseguir enxergar pelo túnel e cortar e tirar é mais fácil. Agora, a rinoplastia estruturada, ela usa muito frequentemente a rinoplastia aberta, que é uma cicatriz pequena que se faz aqui na columela, no pé do nariz, e com isso consegue levantar toda a pele, expor toda a estrutura do nariz. Quando você expõe toda a estrutura, você consegue notar mais assimetrias, você consegue usar o enxerto e simetrizar melhor, reestruturar melhor, porque além de você pôr o pedacinho da cartilagem no enxerto, você tem que fixar, senão ele fica mole. Então precisa dar um ponto. Então essa exposição do nariz, da rinoplastia aberta, ela permite muito mais coisas a serem feitas, uma estruturação muito mais bem feita e uma simetrização muito melhor, né? Então, hoje se faz muito mais a rinoplastia aberta por causa da rinoplastia ter passado a ser a estruturada. Tá. E aí a cicatriz fica bem localizada. Bem pequenininho no pé do nariz, aqui na columela, e o resto é por dentro, né? Tá. Mas é difícil de ver, tem que olhar assim, é uma linha muito tênue. E se a pessoa tiver queloide, como é que funciona a história do queloide aí nas cirurgias do nariz? O queloide é uma cicatriz geneticamente predisposta, geralmente em lugares com muita tensão e pele grossa. Então o queloide é muito frequente na região pré-cordial, ou seja, aqui no meio do peito, no ombro, nas costas. É extremamente infrequente em pele fina, na face, por exemplo, tá? Então mesmo pacientes que têm queloide, a chance é menor de ter no nariz. Lógico, em caso
que tem muito queloide, você olha, que você vê que a genética não ajuda, você vai passar para a rinoplastia fechada, mesmo sabendo que você vai poder fazer muito menos coisa. Aí você fala, olha, veja bem, é uma troca que a gente está fazendo, não vamos correr esse risco, mas também não vou poder fazer muita coisa que eu faria se fosse aberto. Doutor, quando você fala do nariz, nosso nariz naturalmente ele não é, nosso corpo não é simétrico, né? Então você tem as diferenças também no nariz. Você corrige isso, o nariz fica perfeito, a busca não é pela simetria. Como que é isso? Porque é difícil do paciente, o medo é que o paciente, ele vicie nesse processo. Então, ficou bom. Mas agora, o ossinho tá ótimo que consertou, né? Mas agora tá um pouquinho diferente aqui, daqui. Como é que é isso? A perfeição não existe, nem antes nem depois da cirurgia. Então a tentativa da cirurgia é melhorar, harmonizar, como uma prótese de mama ou uma mamoplastia, as mamas não são iguais antes da cirurgia, nenhuma mama é igual e não vão ficar depois iguais, vão ficar mais bonitas. A ideia da rinoplastia é a mesma coisa, né? Meu nariz é muito torto, tá bom, a gente vai tentar deixar ele mais reto, não vai ficar totalmente reto, se ficar, beleza, ficou melhor do que imaginado, mas a procura não é deixar ele retinho, porque é muito difícil, toda a estrutura tá torta, o osso tá torto, a cartilagem tá torta, a cartilagem é uma mola, ela tem memória, ela é flexível, né? Então a tentativa é sempre de deixar melhor, mais simétrico, mas nada é simétrico ao ponto da perfeição, né? Então a ideia é melhorar e deixar um resultado natural, não é deixar perfeito nem idêntico um lado do outro, porque isso é impossível. Doutor, dor é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a cirurgia do nariz, ela não tem uma boa fama quanto à recuperação. Hoje melhorou bastante. Você sabe que não dói? Não dói? Não dói. Até hoje eu não entendi, você quebra o osso e não dói. Fica inchado, pode ficar muito roxo. A sensação pós-operatória é uma gripe muito forte, uma congestão nasal. Isso. Porque além de inchar para fora, incha para dentro, os olhos, né, mas não dói, né? Então essa sensação de gripe, né, pode ter uma roxidão grande, um inchaço embaixo dos olhos, porque a fratura é feita nessa região, né? Então pode por dentro o sangue dissecar até o tecido da pálpebra, que é um tecido mais frouxo, né? Mas dor não é comum, não. Agora, o paciente chega no seu consultório, quer fazer a mudança estética, mas também precisa fazer correção de desvio de septo ou outras intervenções. Tudo bem? Na cirurgia de hoje, né, a rinoplastia estruturada, é muito frequente a gente usar o septo como fonte de cartilagem para modelar o nariz. Tá. Então a gente já tira uma parte do septo. Agora, se tem um desvio de septo intenso, uma hipertrofia de corneto, que o povo chama de carne esponjosa, que comumente acompanha um desvio de septo, ou se tem um pólipo no seio maxilar, geralmente a gente chama um otorrino para operar junto, né? Tem otorrino que faz plástica, tem plástica que faz parte do otorrino. Eu acho que cada um na sua especialidade, né? A gente tem 11 anos de formação para fazer plástica, eles têm 8, 9 anos para fazer otorrino, entendeu? Então, não tem uma formação igual, não adianta falar que tem, que não tem, né? Então, eu acho que cada especialista mexe na sua área, exatamente. Com isso, é a maior segurança, maior, com certeza, para o paciente. Tá. Como é que é essa recuperação, então? Pode tomar sol, porque aí tá no rosto, né? Tem que usar chapéu, boné, praia nem pensar, nem olhar, passear, beira-mar, num calorão. Como que é primeiramente, isso? A primeira semana fica com um curativo de acrílico, né, que chama Aquaplast, que não se usa mais gesso, né, não, por fora, caso tenha feito a fratura. Se não fez a fratura, vai usar por 2 semanas um curativo de micropore, né? Fez a fratura, primeira semana de Aquaplast, a segunda semana de micropore. Então você tem um curativo no nariz por 2 semanas. Geralmente a roxidão fica em torno disso. Lógico que depende da intensidade dela. Então há quanto tempo eu vou não ter nada na cara? De 2 semanas pelo menos, né? Os pontos se tira com 1 semana, caso da cirurgia aberta. Se for a cirurgia fechada, não precisa tirar ponto, porque os pontos internos caem sozinhos. Hoje é difícil de se usar
tampão, né? Antigamente põe uma gaze muito grande dentro, que o paciente não respirava absolutamente nada. Então hoje a gente usa muito o splint. O splint é um pedacinho de plástico que se põe para ajudar na cicatrização do septo, mas que dá para respirar. Então o paciente sai respirando. É muito importante lavar o nariz, porque sai um pouquinho de secreção. Se essa secreção secar, faz crosta, aí entope totalmente, atrapalha até a cicatrização interna. Então usar bastante soro fisiológico gelado, lavar muito o nariz para que essa crosta... Do paciente, é em casa que vai fazer. Em casa, lavar bastante, para que essas crostas não sequem e ajudem a manter limpo e até respirando para não entupir o nariz. A cicatrização, para ficar forte, ela vai demorar de 1 mês e meio a 2. Então não pode fazer nenhum esporte que tenha esforço de contato, né? Nem pôr no travesseiro o nariz, nem usar óculos, nem jogar basquete, futebol, para não tirar do lugar o nariz. Tem risco de sangrar até 1 mês. Então, os vasinhos que cicatrizar, que cortaram, principalmente do septo, eles podem, fizer uma força, carregar um peso, ficar num lugar muito quente, né? Tomar um banho muito quente ou sair para um ambiente, numa praia muito quente, você passar a ter um sangramento também. Então, até 1 mês, evitar de ambientes quentes, de fazer esforço, ficar mais tranquilo. Depois de 1 mês, pode fazer algum esporte que não tenha contato, não bata o nariz, e tomar sol de jeito nenhum até sumir totalmente as marquinhas do roxo, né? Que o roxo vai ficando amarelo e com o tempo vai sumindo, pode manchar a pele. E daí é muito difícil de tratar. Agora lembrar que o resultado de rinoplastia final é 1 ano. Por quê? Lógico, com 1 mês, 2 meses, tem outro nariz, é visivelmente diferente, né? Agora, tem um inchaço principalmente na ponta. A ponta entre 1 mês e 4 meses, se aperta, ela está dura, que nem uma pedra, porque o inchaço desce e a ponta tem a pele mais grossa, retém mais o inchaço. Você pode ficar sem sensibilidade no nariz? Pode, porque você descola a pele. Então, todo descolamento costuma voltar. Todo descolamento de qualquer cirurgia, você tem uma alteração de sensibilidade que vai enervando e com o tempo volta. Tá. Já você me fala se só a rinoplastia, então só a parte estética, se melhora a respiração, tá? E se cada um que está em casa pode ter o nariz que quiser. Como é que é essa avaliação? Então, chegar no consultório, levar uma foto de um nariz que você adora, de uma pessoa que você adora o nariz dela. Dá pra ficar igual? Como é que faz essa combinação? Porque nariz é uma coisa que combina com o rosto, né? Nariz é uma coisa que tem que combinar. Já o doutor André Colaneri tira essa dúvida e outras tantas aqui ainda sobre rinoplastia, porque agora a gente entrou nesse assunto da rinoplastia, uma cirurgia que é bastante procurada o ano todo, né, doutor? Bastante. E como a recuperação é difícil, é no rosto, se for fazer agora no final do ano, época verão, férias, tem que tomar cuidado, né? Vai ter que seguir não vai curtir a praia, vai ficar mais em casa. A menos que, de repente, o problema não é dinheiro, né? Opera e vai curtir o inverno num outro país, né? Depois de 1 mês ficar com a gente aqui no pós-operatório. E só depois de 1 mês pode viajar? Assim, os primeiros, avião, né? No começo, você tem um risco maior de sangramento, tem que tirar os curativos, tem que tirar os pontos. Então, antes de 3 semanas, é bom ficar perto. Tá joia. Então, tem que programar bem. As pessoas ainda chegam no consultório, não só no seu, mas de colegas, com fotos e revistas pedindo corpos, ou no caso, narizes iguais aos das pessoas? Graças a Deus é raro, porque é impossível você fazer o nariz ou uma parte do corpo de outra pessoa, né? A gente sempre melhora, harmoniza, mas é sempre aquela paciente, aquele paciente com o nariz dele, né? Por quê? Primeiro que a técnica cirúrgica não é tão perfeita assim. Segundo, que o material é totalmente diferente, né? O osso, a cartilagem, a pele, depende daquele paciente. A gente nunca vai mudar para a cartilagem de outro paciente. Então você pega um paciente com um osso super duro, uma pele hiper grossa, não vai virar um nariz delicado com a pele fina, totalmente delicado assim, de uma paciente com a pele fina, branquinha, né, ou aquelas ruivinhas que tem o nariz quase transparente, digamos assim, de tão fina que é a pele, né? Então a gente fica restrito à genética do paciente. Então, por isso que a gente fala, sempre vai ser o seu nariz melhorado, nunca o nariz de outra pessoa ou de uma amiga, né? E
precisa harmonizar com o rosto. Então, o paciente que tem um rosto mais redondo é totalmente diferente de um paciente que tem um rosto mais reto, angulado, paciente de porte físico alto, forte, né? No caso de um homem, não pode ter um narizinho. Isso que eu ia falar. Então, você tem que harmonizar. O nariz é grande, realmente, só que a pessoa é grande. Não, em muitos pacientes você não pode diminuir o nariz. Você tem que harmonizar, tirar um pouco do dorso, deixar o ponto mais fino, mas manter ele grande, né? Não adianta falar se o nariz é lindo, o pelo que não combina com o resto, né? Tá fora do contexto. Não, o nariz tem que estar no contexto da face, né? Bem harmônico com o restante, né? Senão o paciente não vai ficar bonito, vai ficar esquisito, né? Perfeito. Já você fala se dá para saber como é que esse nariz vai ficar. Tem algum recurso que se usa ou alguma explicação desenhada nesse nariz que você faça no teu consultório? Porque é difícil você imaginar, diferente de uma prótese de silicone, ainda que seja algo muito estranho, né? Você colocar, de repente, observar o volume, né? Colocar por baixo da roupa, vestir uma roupa sua, para saber se, inclusive, você vai conseguir usar as suas roupas, né? Com os seios maiores. É diferente, porque o nariz é uma coisa que você não... Ele tá ali no seu rosto há tanto tempo, né? É uma cirurgia... Não é como uma cirurgia de orelha de abano que você faz novinho. É uma cirurgia que você já faz com já é, pelo menos, acredito que uns 18 anos você exige. Já desenvolveu o corpo. Né? Tem que estar já desenvolvido. Já você fala que recurso que tem para essa pessoa poder saber como é que vai ficar esse nariz para não estranhar tanto. E mesmo assim, você tem que saber que vai ficar diferente, né? Vai mudar, o nariz vai mudar. Agora, quão discreto vai ser, aí é o profissional e também o pós-operatório desse paciente, né? Exatamente. Como vai fazer diferença? Já o doutor explica mais também se qualquer cirurgia plástica no nariz melhora a respiração. Vou voltar a conversar com o doutor André Colaneri. Doutor, dá para prever o resultado de uma cirurgia de nariz, por exemplo? Você fazer alguma marcação no rosto, algo que a pessoa possa se olhar no espelho e enxergar como é que vai ficar diferente? Costumo explicar bem o paciente no espelho, mostrar para ele o que a gente vai mudar, desenhar num papel o que vai ser feito e mostrar pacientes que já foram operados, né, para ter uma noção de um resultado de verdade, né? Programas de computador que se simula um resultado, eu acho que são capciosos. Por quê? O programa de computador, ele é uma fórmula matemática. Tá. Então, ele vai corrigir todos os narizes pela mesma fórmula matemática. E cada pessoa é diferente. Exatamente. Não adianta você querer corrigir o Mike Tyson e Gisele Bündchen pela mesma fórmula matemática. Vai dar errado. Ou todos estão errados, ou um ou outro acertou. Né? E outra coisa, não quer dizer que o cirurgião vai fazer exatamente aquilo e que o paciente vai recuperar daquela forma da genética dele que vai ficar daquele jeito. Então é muito bonito para marketing, mas não verídico exatamente, não é realista, né? Então é melhor ver cirurgias reais como ficaram e você explicar o que vai mudar mais ou menos. Doutor, o nosso tempo acabou, quero agradecer demais a sua presença e pedir para que você volte ainda antes do ano acabar para que a gente possa conversar mais sobre tantos outros assuntos aí de cirurgia plástica. Obrigada, sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite outra vez. Hoje eu conversei com o doutor André Colaneri, ele é médico cirurgião plástico, tirou as nossas dúvidas aqui sobre cirurgias plásticas para o verão. Obrigada pela companhia, pela audiência. Bom fim de tarde, tchau!